Fala, esportistas, tudo beleza? Meu nome é Caio Moreno, esse é o primeiro Ponte Aérea e eu vou estar aqui comandando os programas de basquete no lugar do nosso grande Hugo. Já faz um tempinho que nós não nos encontramos, né? Nesse período rolou muita coisa, principalmente na NBA. Nossa seleção ficou fora das Olimpíadas, Olimpíadas que já estão no final, tanto feminino quanto masculino. Estou gravando aqui na noite de quinta-feira. Daqui a pouco tem Estados Unidos e Sérvia pelo basquete feminino. Ontem tivemos as semifinais do masculino. Vamos ter Estados Unidos e França na final, não que seja uma surpresa, já que Estados Unidos, como sempre, grandes favoritos à medalha de ouro. França também muito forte, França que inclusive que ganhou os Estados Unidos na fase de grupos, então vamos ver. Eles vão vir mordidos, com certeza, para esse jogo. Como se não bastasse já a medalha de ouro, tem a questão da derrota na primeira fase, então não sei se foi uma boa a França ganhar os Estados Unidos na primeira fase. Brincadeira, mas com certeza vai ser um grande jogo, assim também como foi a semifinal entre Eslovênia e França. É claro que muita gente queria ver, eu me incluo nessa, o Doncic contra os Estados Unidos, mas foi um grande jogo. Aquele toco no final foi espetacular, ouço dizer que é uma das maiores jogadas da história olímpica no basquete. Espetacular, a diferença de 1 ponto, 90-89 na semifinal. Estados Unidos passou pela Austrália tranquilamente no masculino, assim como no feminino também passou pela Austrália, mas passou tranquilamente no masculino. Tranquilamente, não digo tranquilamente porque primeiro quarto a Austrália venceu, segundo quarto também, até metade ali para o finalzinho, os Estados Unidos estavam tendo algum problema. Durant estava muito bem, como sempre. Durant que tem carregado os Estados Unidos nas Olimpíadas quando as coisas não dão certo. É bola na mão do Durant e ele resolve. Alguns jogadores estão tendo um problema para se adaptar às regras da FIBA, principalmente na questão das faltas. Isso na NBA é uma questão que já vem sendo discutida há um tempo. A NBA também está revendo, já anunciou que vai rever para a próxima temporada a questão de alguns contatos, então vamos ficar acompanhando, porque essa é uma questão tem sido muito debatida, reclamada por alguns torcedores, principalmente contra a Atlanta, por causa do Trae Young, contra o James Harden, principalmente também quando estava em Houston. Agora em Brooklyn, o estilo dele mudou um pouco. Ainda é aquele grande jogador, ainda tenta cavar aquelas faltas, mas como tem Durant, tem Kyrie, tem Blake Griffin, então acaba ficando menos não vou dizer menos evidente, mas ele fica menos com a bola na mão, e o volume de jogo dele acaba diminuindo, querendo ou não, e essas faltas, esses lances, digamos, controversos, acabam sendo menores. Mas isso é assunto para mais para frente. Estados Unidos e França, a gente espera um grande jogo. Alguns jogadores dos Estados Unidos estão devendo nessas Olimpíadas, principalmente o Adebayo, Jason Tatum também. Outros demonstrando um grande nível, como o Jrue Holiday, que já vem de grandes partidas nas finais. Altos e baixos, na verdade. Teve 1 ou 2 partidas ali que ele foi mal no quesito arremesso, mas no geral o rebote, a assistência, ele nunca deixou de entregar. Na defesa, principalmente, ponto forte dele, que não era muito falado quando ele estava ali em New Orleans, porque New Orleans não era um time que chegava longe e tudo, mas agora que ele está num time campeão, um time de destaque, ele é merecidamente muito falado. Alguns jogadores destacam muito essa parte dele, que a mídia não dá devida atenção. Próprio Kevin Durant, Damian Lillard, em alguns podcast do J.J. Redick, que é muito bom por sinal. Os jogadores dizem isso, que o Jrue Holiday é um excelente defensor, talvez o melhor da NBA. Então tem isso. Zach LaVine está bem, Kevin Durant, como disse, o melhor de longe. Chris Middleton entra bem, Booker jogou muito bem contra a Austrália também. Então Damian Lillard
Mesmo tendo agora, não teve uma grande atuação contra a Austrália, mas foi muito bem também, em alguns momentos segurando, botando nas costas, digamos assim, os Estados Unidos. Mas é esperado uma grande final. Vamos ver também a disputa do bronze. Dois grandes times também, Austrália e Eslovênia. Alguns jogadores da NBA, principalmente do lado da Austrália, com Tybon, com Perry Mills, com Joe Ingles. Na Eslovênia, claro, o Doncic. E o jogo da Eslovênia é muito interessante, porque eles aceleram bastante. É legal de ver, muita bola de três. Inclusive eles tiveram, esse foi um dos problemas do jogo contra a França, ficou ali na casa dos 33% contra a França, então acabou prejudicando, porque a França teve um bom aproveitamento de três, na casa dos 40% por aí. Então esse foi um dos problemas da Eslovênia, não conseguiu matar as bolas de três que estavam acostumados, que a gente está acostumado a ver. Então, falando um pouco também desse Eslovênia e França, decolou. O Nando decolou, que já está fora da NBA há um tempo. Para quem já acompanha a NBA algumas temporadas, deve se lembrar dele ali em San Antonio. Sensacional, 25 pontos contra a Eslovênia. Rudy Gobert com 16 rebotes. Nando decolou também com 5 assistências. Do lado da Eslovênia, o Tobey foi muito bem, tem feito uma Olimpíada muito boa. Doncic com triple-double, não foi muito bem no quesito aproveitamento, mas fez ali o seu triple-double, ou triplo-duplo, como preferir. Esses Jogos Olímpicos também marcaram algumas despedidas, pelo menos é o que eu acho, né? Porque a gente nunca pode duvidar do Escola ou do Paul Gasol, que eles vão voltar para mais uma Olimpíada. Brincadeira, não tem condição. Não tem condição, não dá para imaginar o Escola ou o Gasol voltando para mais uma Olimpíada. Dois grandes da história do basquete, marcaram história. Escola com aquele ouro em 2004, que vai ficar por décadas, anos, milênios. Então vai ficar marcado na história, ninguém vai tirar aquilo dele. Carrasco do Brasil, muito Carrasco do Brasil. Mas a gente não deixa de apreciar a grandeza dele. Paul Gasol, a mesma coisa, teve uma carreira brilhante também, jogando na NBA, pela Espanha, ganhando um Mundial. Então, dois gênios do basquete, não tenho o que falar. Falando sobre o que aconteceu também há pouco tempo, o draft da NBA, passando rapidamente, depois vamos abordar mais profundamente as necessidades dos times, né, para a próxima temporada da NBA, como os calouros vão se encaixar e tudo mais. Mas por alto aqui, Detroit foi muito bem no draft, obviamente com o Cade Cunningham, não tinha muito o que pensar, melhor jogador já, consegue pontuar batendo para dentro, meia distância, de fora, ótimo defensor. Houston ali com Jalen Green, eu achei que Houston poderia pensar ali no Mobley, mas no final ali do processo do draft, os times já estavam, os scouts, os jornalistas estavam quase dando como certo a escolha do Jalen Green, também porque já tem lá o Christian Wood, que já recebeu um bom contrato na temporada passada, a expectativa sobre ele é grande, mesmo com a lesão que ele sofreu na última temporada, mas Houston colocou os garotos para jogar em 2020 e 2021, deu chance para os garotos, para eles se desenvolverem, ótimos garotos surgiram, como o Kenyon Martin. Então o Houston tem um futuro muito, muito interessante, porque além do Jalen Green para jogar com Kevin Porter ali, selecionou o Sengun ali já quase na posição 20, na 16ª. Selecionou o Garuba também, muito bom. Talvez potencial para ser o melhor defensor da classe. Então vamos ficar de olho em Houston aí na próxima temporada. Tem um núcleo jovem muito, muito bom. Mas eu achei que eles poderiam selecionar o Mobley porque ele encaixa melhor com o Christian Wood do que eu acho que ele encaixa com Jarrett Allen.
porque o Mobley, que jogava ali com o irmão dele, que também tem uma estatura muito boa, eles faziam ali uma dupla no garrafão muito móvel, coisa que eu não vou dizer que eu não vejo com o Jarrett Allen, mas o Allen, diferentemente do Wood, não é aquele cara que vai chutar a bola de fora e tudo, mas na defesa ele é excelente, vai fazer uma das melhores duplas defensivas de garrafão da NBA, se os dois jogarem juntos, obviamente. Talvez a melhor, porque o Evan Mobley defende, ele não vai ter problema de defender armador lá fora. É claro que não vai ser vai ser complicado defender, por exemplo, o Stephen Curry ou aquele armador mais habilidoso, mais rápido, mas ele não tem problema de marcar lá fora, de marcar dentro do garrafão. Ele talvez seja o melhor defensor saindo do basquete universitário, na posição de pivô desde o Anthony Davis, para você ver como ele é bom, principalmente na defesa. Partindo para Toronto, eu achei que Toronto poderia ter ido em uma outra direção. Tá certo que o Scottie Barnes pode... o teto dele é alto, ele pode entregar muito para Toronto no futuro próximo, mas com a saída iminente do Kyle Lowry, que já estava se falando, o Toronto provavelmente já estava certo de que ele já tinha certeza que ele ia sair. Talvez o Jalen Suggs ali fosse uma escolha melhor para encaixar ali com Van Vliet, com Gary Trent Jr., talvez saindo do banco, Anunoby, Siakam, talvez o Boucher na posição de pivô. Mas vamos ver como o Nick Nurse está pensando. Talvez o Siakam ali de pivô num small ball, talvez em algumas partes da temporada, em algumas ocasiões. Vamos ver se o Boucher vai ter mais minutos. O Ken Burch, que recebeu um contrato ontem na verdade, que já passou de meia-noite. Então vamos ficar de olho. E aí sobrou o Suggs pro Orlando Magic, que não poderia, aí não tinha o que pensar, era Suggs mesmo tendo Cole Anthony, mesmo tendo Markelle Fultz, não tinha o que pensar, era Jalen Suggs, pronto para a NBA, ótimo, excelente defensor, é aquele cara que vai te entregar desde o primeiro dia, e logo depois conseguiu também o Franz Wagner. Não é aquele cara que não é aquela escolha que enche os seus olhos, mas é um cara totalmente sólido, bom passe, também pronto para contribuir logo desde o começo. Não está tão pronto quanto o Jalen Suggs, mas é um cara também que tem a expectativa de ser um jogador muito sólido na NBA. E aí partindo para Oklahoma deu o famoso reach, selecionou o Giddey. Ele tem alguns problemas, principalmente em defesa. O chute dele também não é dos mais fortes de fora. Então, mas o Oklahoma tá com aquelas picks, 1 milhão de picks, de escolhas. Vamos ver como é que vai se desenvolver. Deu um contrato pro Gilgeous-Alexander. Tem lá o Dort, tem o Pokusevski, trocou o Moses Brown para Boston. Vamos ver o que o Oklahoma está planejando para o próximo ano, para os próximos anos, que o time no próximo ano também vai continuar a se desenvolver. Não vejo como time de playoffs, longe disso. Vai ser uma surpresa muito grande se for time de playoff. E aí na outra escolha, na 7ª, Golden State, o Kuminga caiu no colo de Golden State, então não tinha o que pensar. Na verdade, Golden State estava pensando em trocar, porque surgiram notícias de que o Curry, o Thompson, o Draymond Green queriam um cara já mais consolidado na liga, talvez o Bradley Beal, para ajudar o time desde o começo, não tendo aquelas coisas aquelas coisas que aconteceram com o Wiseman. Jogador normal, um rookie chegar, ter seus problemas de adaptação e tudo, ainda mais num time que tem a sombra daqueles grandes times de Golden State dos últimos anos. A pressão é grande para manter os mesmos resultados, principalmente com Curry, com Green, com a base daquele time campeão, né? 3 vezes campeão. Então o Klay Thompson se machucou na última temporada, então as expectativas eram menores. Agora o Klay Thompson volta, tem o Wiggins, então vamos ver como o Kuminga vai se encaixar. O Moses Moody também, que
ótima escolha de Golden State, também caiu no colo de Golden State, então não tinha muito o que pensar. Duas excelentes escolhas, vamos ver se Golden State mantém mesmo ou ainda resolve trocar por alguém mais consolidado na liga. Vamos ver o desenrolar dessa história. Qual direção o Golden State escolhe ir? Partindo para a nona, porque na oitava já foi o Franz Wagner, na nona, Sacramento selecionou o Davion Mitchell, armador. A estatura não é muito... Ele não é muito alto, mas é um excelente defensor. Eu não vou dizer que eu não entendi muito bem, porque já tem dois armadores muito promissores, De'Aaron Fox e Tyrese Haliburton. Haliburton que foi eleito para o time dos novatos na última temporada, Fox que já está há um tempo lá em Sacramento, mas que está com o mesmo problema de outro grande jogador em Sacramento, que, mal comparando o Fox com o DeMarcus Cousins, os dois tiveram problemas, porque a franquia não consegue colocar grandes jogadores em volta. Tem a questão do Marvin Bagley, que não se desenvolveu como esperado. Ele tem alguns problemas para se manter em quadra, questão de falta, inconstância ainda na produção dele. Então tem a questão do Buddy Hield, que estava quase indo para Los Angeles, agora não deve ir, porque Los Angeles já não tem mais cap para nada. Os Lakers já não tem mais cap para nada. Tem o Harrison Barnes, renovou com o Richaun Holmes. Então o Sacramento tem uma boa expectativa aí na próxima temporada. É claro que o Luke Walton a gente fica com o pé atrás, porque a defesa de Sacramento, principalmente, uma das piores da temporada passada, se não tivesse sido a pior, muito ruim. Luke Walton não consegue colocar em prática aquilo que se esperava dele quando saiu do Golden State. Havia uma certa expectativa em cima dele, que ele não conseguiu corresponder. Alguns acharam que ele não voltaria, mas voltou. Então vamos ver como o Sacramento vem ali brigando pelo play-in. Talvez ali uma sétima, oitava posição, pode ser. Sacramento pode surpreender. E falando agora sobre os Grizzlies, selecionaram o Ziaire Williams, que também é um projeto, pode dar muito certo no futuro próximo com o Ja Morant, com o Jaren Jackson Jr., mas vamos ficar de olho. Na verdade, ele é um projeto, assim como todos no draft não é uma ciência exata. Nós já vimos escolha na primeira posição não dando certo, já vimos o último MVP da NBA, foi selecionado na segunda rodada. Antetokounmpo também não foi na segunda rodada, obviamente, mas ficou fora da loteria. Então draft não é ciência exata, então temos que ver como o ambiente, se o ambiente é favorável. Indiana foi com Chris Duarte, escolha sólida. San Antonio fez, eu não sei que o Popovich estava pensando, porque o Primo era cotado para ser selecionado no fim da primeira rodada, talvez início da segunda, então não deu para entender muito bem o que San Antonio estava pensando, sinceramente. E é isso, alguns times não tiveram escolhas, porque trocaram por jogadores, caso de Chicago, que trocou pelo Vucevic e acabou perdendo a escolha. Estava protegida, acabou perdendo na loteria. Mas aí a Chicago montou um time interessantíssimo na verdade, porque com Lonzo Ball, o Zach LaVine contratou o DeRozan, já tinha o Vucevic, que adicionou no meio da temporada passada, com o Zach LaVine, com o Patrick Williams. Tem que ver a situação do Lauri Markkanen, como vai ser, se ele vai voltar para Chicago. Surgiu uma notícia de que Charlotte estava interessado nele, Kobe White. Então tem que ver. É um time interessante, tem que adicionar boas peças no banco, tem algumas peças interessantes no banco. Vamos ver como o Billy Donovan vai armar o time. A expectativa é grande, voltar aos playoffs aí, depois de um tempinho, e desempenhar um bom papel. Talvez ali eu estou esperando uma coisa boa desse time de Chicago. Eu não vou colocar a expectativa lá no alto, para não entrar no modo empolgou, mas eu acho que pode dar caldo esse time. Vamos ficar de olho também em outros times. Minnesota, na segunda temporada, que também não teve escolha na primeira rodada, perdeu a escolha para Golden State na troca do D'Angelo Russell.
Vamos ver como é que o Anthony Edwards vai vir para o seu segundo ano, agora com o D'Angelo Russell e Karl Anthony Towns saudáveis. Karl Anthony Towns também, que teve alguns problemas na família, muitos problemas por causa do coronavírus, então ele estava muito bem para jogar na última temporada. Vamos ficar de olho nesse time de Minnesota, Nice Reed com o Vanderbilt, se voltar para Minnesota. Tem o McDaniels, tem alguns atletas interessantes ali. Vamos ver se Minnesota consegue colocar a casa em ordem, voltar aos playoffs, desempenhar um bom papel, que o torcedor já está esperando isso há um tempinho. Então vamos ficar de olho. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro Ponte Aérea. Falei bastante. Espero contar com vocês aqui nos próximos vídeos. Falar sobre NBA, NBB, basquete em geral, pelo mundo, o que vocês quiserem. Pode sugerir aí embaixo. Então é isso, pessoal. Até a próxima.